A Bíblia Sagrada, Velho Testamento. Livro de Êxodo, capítulo 5. Moisés e Arão falam com Faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Versículo 2. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Versículo 3. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus. E não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Versículo 4. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis o povo interromper as suas obras? Ide às vossas obrigações. Versículo 5. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas obrigações? Versículo 6. Portanto, deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo, versículo 7, daqui por diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham palha para si. Versículo 8. E lhes imporeis a mesma conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Versículo 9. Sobrecarreguem o serviço destes homens, para que se ocupe nele, e não confiem em palavras mentirosas. Versículo 10. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Não vos darei palha. Versículo 11. Ide vós mesmo, e tomai vós palha, onde a achardes, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Versículo 12. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. Versículo 13. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. Versículo 14. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo: Estes, por que não acabastes vossa tarefa, fazendo tijolos como antes?
assim como ontem e hoje. Versículo 15. Por isso, os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim a teus servos? Versículo 16. Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos. Além disso, teus servos são açoitados. Porém, o teu próprio povo é quem tem a culpa. Versículo 17. Mas ele disse: vós sois ociosos. Vós sois ociosos. Por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Versículo 18. Ide, pois, agora, trabalhai, palha, porém, não vos dará. Contudo, dareis a conta dos tijolos. Versículo 19. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos da tarefa diária. Versículo 20. E encontraram a Moisés e a Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó. Versículo 21. E disseram-lhes: o Senhor olhe para vós e faça juízo, porquanto nos fizestes feder diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Versículo 22. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Versículo 23. Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de maneira nenhuma livraste o teu povo.